Aleluia. Graça e paz sejam todos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos estão gostando do Videira News? Aleluia. E aproveitando o gancho do Videira, eu queria passar para os irmãos só mais um aviso que tange a questão nossa do café com o meu pastor, que o Samuel falou ali no Videira News, né? Vai mais informações no próximo Videira News, mas daí já passou, né? Mas a questão é que nós, irmãos, vamos fazer, né, um café da manhã, né, específico para os irmãos que são dizimistas, né? Os irmãos que são dizimistas da igreja. Então, se você é dizimista, você está convidado e convocado a estar conosco em nome de Jesus, amém? Por quê, pastor? Porque nós vamos falar sobre o financeiro da igreja, vamos falar sobre os projetos, vamos falar sobre o plano da igreja, né, para 2026, e sabemos que os irmãos como coluna, né, precisam não apenas estar, na verdade, contribuindo, mas atento, na verdade, àquilo que a igreja ou o presbitério da igreja, né, tem definido como o nosso propósito, nosso rumo para 2026. É o ano da multiplicação e nós vamos multiplicar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, nós, né, estou com saudade de novembro, né, porque novembro os cultos estavam mais cheios, né? Então, os irmãos muitos ainda estão de férias, mas eu creio, na verdade, que logo, logo os irmãos todos estão aí de volta, em nome de Jesus, para alegrar o coração do pastor, né, em nome de Jesus. E também temos uma família aí, né, que é da casa, né, temos o Jorge, a Ana Jara, né, eu olhei ali rapidamente, não dá para dizer sejam bem-vindos quando você é da família e é da casa, né? Nós estamos com nem o Cristo Redentor, estamos de braços abertos para você. Quiser voltar para Brasília, amém? Mas sejam bem-vindos, né? Temos mais algum visitante, irmãos, aqui? Temos alguém nos visitando aqui pela primeira vez, segunda vez? Aleluia, amém? A mãozinha lá atrás levantar, temos alguém aqui? Não vou constranger, não vou pedir para ficar em pé, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mas para quebrar o gelo, irmãos, e estou sentindo os irmãos tão quietinhos, né? Parece que os irmãos até são tradicionais, nem são pentecostais. Fica de pé então agora, para quebrar o gelo. Vamos lá, antes de eu ministrar a palavra, né? Quero que você possa abraçar os nossos visitantes, mas abraça pelo menos uns 10 irmãos aí, vai na direção da Ana Jara, do Jorge lá também, amém? Abençoa a vida dele, fala um pouquinho, se não sabe o nome, pergunta o nome, abençoa a semana dele, sai do seu lugar, fala que ele é amado, fala, ó, meu irmão, eu amo você, tu é uma bênção. Fala quanto essa pessoa é especial para você, declara algo da nova aliança, amém? Fala que ela é abençoada, é amada, ungida, capacitada. Aleluia. Dá um abraço de urso aí. Quem se sentiu abraçado pode sentar. Amém. Aleluia, glória a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 15. Queria compartilhar a palavra do Senhor em cima do título Como ser guiado pelo Espírito. Amém. Fala comigo, como ser guiado pelo Espírito. Amém? É o que nós vamos falar. Talvez a Bíblia, na verdade, né, ela nos dá a direção que nós, como crentes, precisamos andar, né, debaixo da direção, né, debaixo daquilo que o Espírito Santo nos conduz. Na antiga aliança, lá no Velho Testamento, nós tínhamos a lei. A lei, né, ela, para você receber o favor, para você receber a bênção de Deus, para você ser bem sucedido nessa vida, você tinha que cumprir ali os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos derivativos desses 10 mandamentos. Então, mas quem era capaz, né, ou quem é capaz de cumprir todos os mandamentos? A palavra do Senhor mesmo nos mostra que só um homem, né, que foi capaz de cumprir, Cristo Jesus, homem e também Deus. Então,
a verdade, irmãos, é que na nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo pagou o preço por nós, né, morrendo, ressuscitando, Ele nos deu o perdão dos pecados, mas nos deu uma nova vida. E esta nova vida que o Senhor quer nos dar, aquilo que o Senhor quer proporcionar, né, que tem a ver com o nosso ministério, com o nosso chamado, com o nosso propósito, ela só pode ser vivida se for vivida, né, vivida com êxito, se for vivida debaixo da direção do Espírito Santo. Então Paulo mesmo, na carta aos Gálatas, ele fala, né, que nós não estamos mais debaixo da lei, né, dos mandamentos, ele diz da velha aliança, mas agora nós temos um único mandamento. O único mandamento que nós temos agora é andar pelo Espírito. Então fala assim, eu preciso andar pelo Espírito. Se nós queremos então ter uma vida bem-sucedida, andar pelo Espírito é a chave. Irmãos, a todo instante Deus fala. A questão é que nós precisamos melhorar a nossa sintonia fina, né? Aquela coisa, sabe, do rádio velho, né? Quando eu era criança, tinha aquela coisa de estação. Hoje é tudo digital, mas antigamente tinha um botão, né, que você girava ele até encontrar ali a estação. E quando você encontrava a estação, um pouquinho para lá, já desajustava, já entrava chiado. Né? Um pouquinho para cá demais, ele já também perdia a sintonia. Então, quero dizer algo para você, andar no Espírito não é algo difícil. Mas é algo que você precisa aprender a praticar. E quanto mais você pratica, quanto mais você entende como é a voz do Senhor, e quanto mais intimidade você vai tendo, mais fácil fica sintonizar e principalmente encontrar respostas para aquilo que nós mais precisamos. Então eu vou ler o texto com você, o texto base do que eu quero meditar com você, Colossenses capítulo 3, verso 15 a 16. Diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fossem chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Douglinhas, se puder me dar retorno aqui, que eu estou sem retorno, tá bom, querido? Então, a Bíblia nos fala aqui, irmãos, em Colossenses capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja ela o árbitro, né, em nosso coração. Então, nesse versículo aqui, nós encontramos de forma prática, né, aquilo que o Senhor quer trazer sobre nós, né, que é a transformação de vida. Já deu aqui, já, valeu? Então, a verdade é que nós precisamos encontrar a direção do Espírito, né? Ouvir o Espírito Santo, a fim que nós possamos enfrentar os momentos mais difíceis. Então, quando a vida está calma, né, nós parece que damos conta da vida, mas em alguns momentos parece que a coisa vira. Nós temos momentos, isso é tanto na vida do crente como na vida do ímpio, não acho que você é o único que sofre com isso, mas tanto a pessoa que está lá fora sem Deus, como a pessoa que serve a Deus, todos nós temos tempestades, todos nós temos lutas, todos nós passamos por tribulações, todos nós temos dias difíceis. O próprio Cristo, né, quando ele fala, vai explicar sobre oração, né, sobre oração e sobre perdão, ele fala sobre essa questão, que Deus dá o sol tanto para o justo como para o injusto, né, para aquele que é fiel como para aquele que é infiel. Deus também dá a chuva, né, sobre aquele que é santo e sobre aquele que não é santo. A verdade, irmãos, todos nós passamos por lutas, mas a questão é que quando nós temos Deus na nossa vida, nós teremos sabedoria. Nós teremos escape, nós teremos força, nós teremos provisão da parte do Senhor. É a hora que entra o milagre, é a hora que entra o sobrenatural, é a hora que o Senhor nos dá uma estratégia, é a hora que Deus coloca uma pessoa do nada em nossa vida. E aí então, nós temos o escape, nós temos a vitória. Então, ter direção na vida espiritual, ter, né, conhecimento de qual decisão é melhor, é muito importante. Então todos nós, como eu disse para você, enfrentamos momentos difíceis, onde nós temos que tomar decisões sobre a família, no trabalho, nas finanças, no ministério, na educação dos filhos, porque uma coisa é quando a criança ela é pequena, mas quando ela se torna, né, um juvenil, a coisa já muda, né? Parece que não temos mais a fórmula. E quando se torna um adolescente, e quando se torna um jovem, né? Então a verdade, irmãos, é que nós precisamos ter essa sintonia fina com o Espírito Santo. Ouvir a Deus é a chave para ser bem-sucedido. E Deus tem conselho, Deus tem direção para cada fase e para cada momento da nossa vida. Então, às vezes, nós nos sentimos como se estivéssemos diante de uma encruzilhada, sem saber
para onde ir, se devemos ir para a direita ou para a esquerda, mas a boa notícia é que Deus nunca nos deixará sem direção. Então, no Antigo Testamento, não sei se você lembra, como é que o povo vivia, né? Isso vai narrar ali em Números, vai encontrar em Números, vai encontrar em Levíticos, mas a verdade é que o povo vivia no Antigo Testamento debaixo da direção do sacerdote, ou melhor dizendo, do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ele representava Deus e ele trazia a mensagem de Deus para o povo. Mas existiam coisas específicas na vida particular, na vida familiar, que as pessoas queriam uma resposta, elas queriam uma direção da parte de Deus, né? Existiam problemas que eles precisavam resolver até mesmo, então eles iam ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, ele tinha no peito, os irmãos vão lembrar da imagem, né? Depois você pode procurar, não é a hora de você procurar agora na internet, né? Se você ficar olhando o celular, eu vou orar para que Deus queime agora o seu celular, em nome de Jesus, né? Então olha para o pastor, né? Que todo o Wi-Fi cai agora, né? Então, né? Que seu 3G, 4G não funcione, olha para o pastor, porque eu acho que é uma das mensagens mais importantes que você vai ouvir esse ano. Mas a questão é que tinham 12 pedras, né? Essas 12 pedras, elas representavam as tribos de Israel. E elas carregavam também o nome das tribos. Então isso, em primeiro lugar, a primeira simbologia disso, significa que Deus tem o homem ou o seu povo no seu coração. Amém, irmãos? Então, o primeiro símbolo do porquê essas pedras ficavam aqui na frente do coração, no peito, né, o peitoral, é porque Deus estava dizendo que o homem está gravado no coração dele. Então essa imagem por si só já é poderosa, mas a verdade é que Deus quer nos mostrar que Ele não é apenas um rei distante, mas Ele é, na verdade, alguém que nos governa e se importa conosco. Então, quero dizer algo para você, uma das maiores mentiras do diabo é fazer com que você pense que Deus não se importa com suas lutas. Não, Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Irmãos, se Deus controla até a folha da árvore que cai, diz o Salmo, né? Davi fala sobre isso, que até as folhas das árvores, quando caem, estão debaixo do controle do Senhor, não cai sem que o Senhor a permita. Então, a verdade é que Deus quer se envolver nos mínimos detalhes da sua vida. Deus ama você, Ele carrega você no coração dEle, Ele te amou tanto que deu o seu Filho por você. Então, a verdade é que também nós lembramos da imagem do sumo sacerdote, que ele tinha essas pedras, mas ele carregava também algo parecido com essa caneca aqui, que era um incensário, né? E esse incensário, então, na hora que ele queimava, né? Muito parecido hoje com a igreja católica, se alguém já foi católico ou já foi numa missa, lembra, na verdade, do padre fazendo, na verdade, o incenso, né? Na frente do altar. O incenso queimado, irmãos, ele aponta para a oração. Segundo o Apocalipse, a oração dos santos que chegam na presença de Deus. A verdade é que ele, então, o sumo sacerdote carregava um incensário, um símbolo, então, da oração. Ou seja, mais uma vez, um símbolo que as orações subindo, elas são um aroma suave diante do trono de Deus. Eu sei que muitas vezes eu e você somos acometidos pela religião ou até pela condenação do diabo, do inferno, que vem falar ao nosso coração, dizendo que, sabe, a nossa oração não passou do teto, que a nossa oração não tem poder, né? Porque nós, muitas vezes quando estamos orando, o diabo vem para trazer, né, a imagem do que nós estamos fazendo. Olha para cá, tudo que você fez de errado, no ontem, no hoje, eternamente, já foi pago por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, quero dizer algo para você, a sua oração, quando você ora diante de Deus, o símbolo do incensário é dizer, ela é um aroma suave na presença de Deus. Deus não rejeita a sua oração. Amém, irmãos? Por quê? Porque você já foi aceito em Cristo Jesus. Se o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, se você tem um Espírito Santo dentro de você, meu irmão, sabe, as suas orações chegam na presença de Deus. A questão é que muitas vezes nós não cremos no que estamos orando, por isso, né, oramos sem fé, oramos de forma religiosa, muito mais com a mente do que com o nosso espírito, com o nosso coração, e então por isso nós, né, não damos espaço para que Deus possa agir. Deus só pode agir, irmãos, em cima da minha e da sua oração, em cima de uma oração que tem o elemento fé. Sem fé é impossível
agradar a Deus. Então, se nós oramos, né, apenas com palavras, né, bonitas, ou preocupado com as nossas obras, né, que aí estamos apoiados na nossa meritocracia, quando nós estamos orando de forma, né, apenas política, sabe, essa oração, ela não vai ter poder. Mas quero dizer algo para você. A verdade, se você colocar o seu coração diante do Senhor, em fé, crendo que Ele não apenas está ouvindo, mas Ele vai responder, haverá sinal do céu sobre a sua vida. Deus vai responder. E junto com o peitoral e o incensário, tinha um terceiro elemento que o sacerdote carregava, atrás, na verdade, do colete, ele carregava, na verdade, 2 pedras, né? O Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram 2 pedras, não se sabe bem ao certo como se usava, né? O texto apenas fala, e fala, na verdade, do sumo sacerdote, às vezes usando essas pedras. Mas não mostra como é que ele usava, como é que isso acontecia. Alguns acreditam que as 2 pedras eram jogadas, né? E essas pedras, elas normalmente davam, né, uma conotação de sim, não ou espere. Fala comigo, sim, não ou espere. O espere é quando não se via nada nas pedras. Não conseguia se discernir, né, claramente, na verdade ali, se era sim, se era não. Então, quando não ficava claro, então o sumo sacerdote trazia a resposta, espere. Na vida cristã, quando nós queremos, sabe, andar pelo Espírito e ouvir o Espírito Santo, nós precisamos entender, às vezes Deus vai falar sim, meu servo, vai que eu sou contigo. Amém? Às vezes você vai orar e Deus vai falar, não, isso não é para você, não é a hora, não é o momento, né? A direção é outra, é para lá. Paulo queria ir, na verdade, para a Caia, né, ou para a Ásia Menor, mas Deus mandou ele para a Macedônia. Então, a verdade é que Deus pode responder sim, e Deus pode responder não. Sei que o não é uma coisa que muitas vezes eu e você não gostamos de receber. Mas, quero dizer para você, o não, ele está na vida de grandes homens de Deus. Às vezes, Deus tem não. Quando nós andamos pelo Espírito, Deus às vezes fala não. Deus disse não para quem, pastor? Né, na Bíblia. Deus disse não para Moisés. Moisés tira o povo do Egito, lembra disso? Carrega aquele povo por 40 anos, vence todas as murmurações, reclamações, as batalhas, mas chega perto de entrar na terra, Deus diz, tu não vai entrar. Não. Ele pede para que ele pudesse entrar, e Deus diz para ele, não. Moisés também pediu para Deus para ver a sua face, mas Deus disse, não, quem vê a minha face não sobrevive, mas você vai ficar atrás da pedra, e eu vou dar um jeitinho. Não é bem um não, mas é não. Eu vou passar de costas e você vai ver ao largo as minhas costas e você verá a toda a minha bondade. Moisés pediu para ver a glória. Deus disse para ele, você verá a minha bondade. Glória e bondade é a mesma palavra no hebraico. Toda vez que você vê a glória, você vê a bondade. Quando você vê a bondade, você também vê a glória. Amém, irmãos? Então, a verdade é que Deus disse não para Moisés. Mas Deus também disse não para quem? Você lembra? Outra pessoa que recebeu um não bem dado pelo Senhor? Davi. Davi, ele olhou para o seu reino, ele viu a bondade de Deus, ele olhou pela janela, né, do seu palácio, imagino eu, e ele viu a tenda, na verdade, lá, né, de adoração. E aí, a tenda de Davi, onde estava a arca, falou, olha, eu moro num palácio, mas o meu Deus mora numa tenda. Vou construir uma casa para ele. E aí, quando ele cogita, né, e imagina no seu coração ali, construir uma casa, o profeta vem e fala para ele, não, você vai juntar os materiais, você vai fazer tudo, mas edificar a minha casa você não vai, porque a sua mão está cheia de sangue. Os irmãos sabem, Davi era guerreiro, ele era soldado, no caso agora ele era o general, né, ele era o rei do exército. Então, ele matou muita gente, Deus disse, não, você não vai edificar, mas o seu filho vai edificar no lugar de você. E porque você não apenas intentou o que estava no meu coração, mas você quis me agradar, não faltará descendente na sua casa.
quando Deus diz não para você, irmãos, Deus não quer te magoar. Deus apenas está dizendo o seguinte: isso não é para você, mas eu tenho coisa melhor para você. O que era melhor? Construir a casa em glória ou ter descendência eterna, onde Jesus entrou nessa descendência? Mas temos um terceiro momento, uma terceira pessoa, que também recebeu um não. Os irmãos lembram de alguém? Ele disse que ele já tinha orado 3 vezes ao Senhor. 3 vezes ele pediu para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. Mas o Senhor disse para ele, não. E o Senhor disse para ele, não, pois a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, às vezes um não também, irmãos, pode ser ruim no sentido, no caso, acredita-se que era uma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha. A maioria dos estudiosos fecha esse entendimento, não sabemos bem ao certo. É uma das perguntas que eu quero fazer na eternidade. Paulo, qual que era o espinho na carne? Será que você pode falar para nós? Mas, para ser bem sincero, naquele momento, não vai que ele recebe um não, talvez parecia uma coisa negativa, receber um não de Deus, sendo alguém que serve, sendo alguém que se entrega, sendo alguém que, anda com o Senhor, alguém que a vida dele, ele não tinha por preciosa. Paulo é muito parecido com Jesus, no sentido, ele se esvazia de si mesmo, não tem nada que para esse homem, e o interesse dele não tinha nada a ver com ele, tinha a ver, na verdade, com a igreja, com a noiva. Ele se sentia devedor de Cristo. Então, ele tinha toda a meritocracia, vamos dizer assim, para cobrar algo de Deus. Mas, Deus disse para ele, a minha graça, apenas o meu favor, ele te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar em você, na sua fraqueza. Por isso que Paulo diz, quando ele estava fraco, aí então que ele era forte. Então, irmãos, às vezes, aquilo que parece ser a nossa fraqueza é a maneira como Deus vai nos usar e principalmente nos exaltar. Mesmo no não, Deus opera com a sua graça. Então, olhando para esse texto aqui, nós vemos na verdade o Urim Tumim. Deus falando o quê? O que Deus falava no Urim Tumim, irmãos? Sim, não e espere. Então, não sei o que você está vivendo, o momento que está vivendo, mas o que Deus está dizendo para você hoje, é que você precisa ouvi-lo. E você vai ouvir o sim, talvez você vai ouvir o não, mas às vezes você vai ter que aprender a esperar. Deus construir o momento certo. Deus poderia fazer de José, logo que ele chega no Egito, ministro? Não. Tinha, na verdade, algo que Deus precisava trabalhar. Então, toda vez que você ora, lembre, a sua oração, se ela é cheia de fé, onde você derrama o seu coração, você não está apegado às suas obras, mas você crê naquilo que o Senhor fez por você, a verdade, isso é um cheiro suave, um perfume que exala na presença de Deus. O sacrifício que o sumo sacerdote oferecia cheirava a morte, mas o incenso, a sua oração, ela cheira a vida, comunhão, intimidade, ela dá prazer ao Senhor. Irmãos, Deus tem prazer quando você faz dele a primeira opção e não a última opção. Quando você escolhe na dificuldade ir para ele e não fugir dele. Fala para o seu irmão aí, vai para Deus. Amém, irmãos? Então, a verdade é que aqui está a revelação da nova aliança. Na nova aliança, nós não temos mais as pedras escondidas, o Urim, Tumim. Pois não temos mais um sumo sacerdote humano. O nosso sumo sacerdote agora é Cristo. Amém? É Ele que nos representa diante do Pai. Mas nós temos hoje também o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Ele é o nosso Urim, Ele é o nosso Tumim. Ele traz as decisões, Ele traz sobre nós a direção, Ele traz sobre nós a revelação da perfeita vontade de Deus. Se nós orarmos e pararmos para ouvir o Senhor, irmãos, tenha certeza, você nunca vai errar. Deus sempre vai trazer para você clareza e direção.
Presta atenção, a voz de Deus não falha. Se você ouvir a voz de Deus, você sempre será bem-sucedido. Uma das coisas que nós vivemos, irmãos, e aí, dando um aspas aqui na mensagem, algo que eu quero compartilhar, como pastor com você, é que nós vivemos dias ruins, difíceis, porque a nossa mente toda hora está compenetrada ou voltada para estar ocupada com algo, e nós temos perdido a essência de parar para ouvir o Senhor. Muitos de nós, irmãos, acordam com o celular na mão. Muitos de nós, se não é o celular, é o computador, e entra no carro, liga o rádio, se não tem o celular. E sabe, às vezes você precisa prestar atenção, que às vezes, sabe, a sua mente sempre está ocupada, ou com um jornal, ou com notícia, ou com um programa, ou com um podcast, ouvindo, às vezes até ouvindo palavras, o que não é ruim, de modo geral. Mas tem hora, querido, que você precisa parar. E ficar em silêncio. O silêncio incomoda. Quando você não aprende a ter intimidade com Deus, o silêncio, ele incomoda. Mas nós precisamos, se nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que aprender a colocar o nosso celular no modo avião, sabe? E parar um tempo para ler a palavra, orar e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo. E ficar em silêncio. Mas muitos têm medo de ficar 5, 10, 15 minutos em silêncio. Pastor, mas será que eu vou ouvir a voz de Deus? Calma, filho. Se você tem o Espírito Santo, Deus vai trazer imagens, Deus vai falar ao seu coração, Deus vai trazer convicções. Irmãos, não tem como você querer ou sonhar ter o ano da multiplicação, se não for pela base do Espírito Santo. Ele é a base. Precisamos, sabe, fluir no entendimento dele, sabe, naquilo que o Senhor deseja realizar através dele. E para isso, precisamos sintonizar. Então, eu quero convidar você, sabe, a esse ano, os próximos anos da sua vida, melhor dizendo, mas faça o desafio, sabe, de você desconectar. De você, sabe, separar, quem sabe, uma madrugada para buscar o Senhor. Pastor, lá em casa é muita agitação, não para nunca, eu não tenho esse tempo. Irmão, mas quando nós éramos do mundo, nós ia para balada, nós ia para bagunça, nós ficava na gafieira, nós gastava recursos, gastava tempo, chegava de madrugada, destruía a nossa saúde. Agora, a gente muitas vezes diz que a gente não tem tempo. Tempo é uma questão de prioridade, aprenda isso. A maior mentira que o diabo pode contar para você é dizer que você não tem tempo. Teremos tempo para tudo aquilo que é importante para nós. Se não é importante, vamos dizer que não tem tempo. Mas se seu filho, irmãos, que está em casa agora, cair, se machucar, você levanta aqui e você vai lá atender? Sim ou não? E se você estiver no trabalho, se não para o trabalho e não vai? Porque tudo é prioridade. Então nós precisamos parar. Fala comigo, parar. Põe a mão no peito e fala assim: eu preciso ficar em silêncio. Sabe, para ouvir o Senhor. Você tem um Urim Tumim. Você tem o Espírito Santo. E Ele quer trazer luz, Ele quer trazer revelação, Ele quer trazer para você direção. Pastor, eu estou no escuro, eu não sei como tomar essa direção, não sei o que é o certo, o que é o errado, para que lado eu vou. Querido, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, e Ele trará luz a todas as suas decisões. Ele revelará a perfeita vontade de Deus. Ele é a voz que não falha, a direção que não erra, o guia que nunca nos deixa no escuro.
Então, toda vez que você ouve e obedece ao Senhor, né, você ouve o Senhor, porque também tem essa história, você ouve o Senhor e toma outra decisão. Você tem que decidir, irmão, sabe? E não adianta colocar a culpa no diabo, dizer, o diabo não deixa, a tentação é muito forte. Nenhuma tentação é nos dada sem que antes Deus não nos dê o escape. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua carta. Se você está sendo tentado, se você está sendo provado, acredite em mim. Deus já te deu força, Deus já te deu recurso, Deus já te deu escape. Amém, irmãos? Então, se você ouvir e obedecer a direção do Senhor, e obedecer aqui não é mandamento, é a direção do que o Senhor está dando a você. Eu garanto para você, você terá vitória, você terá avanço, você verá provisão, favor será encontrado, né, na sua vida, e por mais difícil que seja a circunstância, o Senhor entrará nesse jogo. Amém? Então, eu gostaria de falar, né, a parte aqui, algumas coisas, como você encontra a direção agora. Primeiro, a palavra do Senhor diz aqui, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Então a paz, ela precisa ser o árbitro, ela precisa ser o juiz. Então Paulo ensina, sabe, que a direção que nós precisamos, ela sempre estará com o nosso coração estando em paz. Mas olha para cá, eu e você, que nascemos de novo, nós andamos na paz. Fala assim, eu ando na paz, eu ando em paz. Então, o natural na vida de um crente é que ele anda em paz. Mas o que é ensinado aí fora, muitas vezes, né, já vi pregadores falar, ensinar, é que você tem que buscar a paz. Vai tomar uma decisão, busca paz. Busca ter paz nessa decisão. Não, você não busca ter paz. Você anda em paz. Amém, irmãos? Porque você está debaixo do favor, sabe? Você não fica buscando algo, você já tem algo dentro de você, que é o próprio favor, que é Cristo. O próprio Espírito dele habita dentro de você. Amém? Então, eu ando em paz. Chegou em uma encruzilhada, preciso tomar uma decisão. Vou para a direita, vou para a esquerda. Caso ou não caso? Né? Aceito esse emprego ou não aceito esse emprego? Mudo de cidade ou não mudo de cidade? Não sei. Faço o tratamento ou vou andar pela fé, crendo que Deus vai me curar sem nenhum tipo de medicamento? Qual é a decisão? Então, quando você, na verdade, anda, você vai ter sempre a paz. Chegou diante da encruzilhada, perceba onde está a paz. Eu tenho paz nisso. Eu estou na paz disso. E muitas vezes, irmãos, você está andando e você vai perder a paz. Você está sendo conduzido a fechar uma sociedade. E de repente você perde a paz. Perdeu a paz? Dá o passo para trás. Para. Sim, não e espere. Então, na dúvida, sempre diga não. Na dúvida, espera mais um pouquinho e pede para o Senhor, na verdade, te trazer luz. Senhor, o que está em oculto? O que eu não estou enxergando? Olha para cá, igreja. O dom espiritual mais necessário para este tempo é o discernimento de espírito. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias até os escolhidos seriam enganados. Então, tem muita gente querendo pedir, né, dons de poder. É bom se pedir, peça, amém? Mas não se equivoque achando que o dom de discernimento de espírito, ele não é importante. Estava eu com um amigo. Vou mudar um pouco os fatos, tá, irmão? Porque senão capaz da pessoa descobrir. Mas estava eu para fazer uma sociedade com uma pessoa. A pessoa não estava bem na sociedade. E eu, vendo a necessidade, a esposa é amiga da minha mãe, falou na verdade comigo, a gente tinha relacionamento, a gente andou por muito tempo juntos, né? Tinha muita consideração por ela, por ser, na verdade, né, minha tia, aquela coisa toda. E a verdade é que essa pessoa propôs para mim sociedade. Eu sempre tive um relacionamento de muita honra com essa pessoa. Dela para comigo, principalmente, e eu, na verdade, para com ela. Mas ela porque eu era pastor, aquela coisa toda, né? Mas a verdade, irmãos, que quando eu fui fechar aquela sociedade, eu perdi a paz. E a gente esquece do cursão, né?
Lá no cursão, nas primeiras aulas, nós aprendemos como é que você discerne a voz de Deus, tendo paz e percebendo se há alguma restrição no seu coração. Sabe, irmãos, tem pessoas que você se relaciona, está tudo bem, você vê que a pessoa é do bem, que a coisa toda, não, bababá, mas na hora que você vai fazer alguma coisa com ela, você, sabe, tem alguma, sabe, não tem nada errado, mas há uma restrição. Eu não ouvi essa restrição. Pensando em ajudar, pensando na verdade, fiz a sociedade, entramos juntos e nos afundamos juntos. Que depois eu descobri que a pessoa, sabe, que parecia ser tão correta, ser tão isso, tão aquilo, ela era maquiavélica, era isso, era aquilo, e a verdade é que você sabe, na verdade, que quando você anda com jugo desigual, alguém, na verdade, vai sofrer. No caso, o pato fui eu. Foi a maior lição na minha vida espiritual. Falo para os irmãos, hoje, se eu vou fazer algo com alguém, se eu vou andar com alguém, eu preciso ter paz. Consegue entender? Ter paz é muito importante, irmão. E você não ter restrição com ninguém é mais importante ainda. Já falei para os obreiros, num discipulado, o problema não é você ter um irmão que é cabeça de líder no meio do rebanho. O problema é você ter, na verdade, um cabeça de povo no meio da liderança. Consegue entender? Porque povo, diante da dificuldade, lembrando de Números, capítulo 13, ele rebela, ele quer voltar para o Egito, ele quer desistir, ele não vai até o fim, ele vai retroceder. Mas, quando você tem alguém que tem um espírito de liderança lá no meio do povo, ele vai animar o povo, e você sabe que com ele você vai cumprir o propósito. Então, olha para cá. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a paz, ela é o juiz. Sabe quando você está jogando bola? Né? Está aí o nosso maior boleiro, né? Da Marinha do Brasil, aleluia, Lores, né? Subtenente Lores, e ele foi jogar bola. Então, quando o Lores estava lá jogando bola com os mano, né? Os casados contra os solteiros, tinha um juiz que foi contratado, coisa maravilhosa, né? Contrataram um juiz, tamanho, o clássico que foi esse negócio. E a verdade, para ser bem sincero, na hora que o juiz apita, o que acontece, irmãos? O juiz apita, todo mundo para. Por quê? Porque ele é autoridade. A autoridade na sua vida é a paz. Está andando em paz, perdeu a paz, volta para a paz. Não anda sem ela, não arrisca sem ela. Então assim é a paz de Cristo. Quando você anda em paz, esse é o sinal, né, que o caminho que você está andando é o caminho certo. Quando você perde a paz, fala comigo, pare. Pare. Mesmo quando você, sabe, não entende o porquê, a paz, ela não entra em detalhes muitas vezes, mas o Senhor diz para nós aqui, né, que ela é o árbitro. Então esse é o momento de você parar. Eu não parei na minha sociedade. Tive, na verdade, que gastar alguns milhares de reais para aprender, na verdade, essa lição. Então, eu falaria para você, meu amado, anda na paz, e seja ela a autoridade, seja ela o árbitro na sua vida. Amém? Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala nesse versículo, ele diz que nós precisamos encher da palavra. Olha o que ele diz, né? Ele fala assim: seja a paz de Cristo árbitro do vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agora ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fala assim, a palavra de Cristo precisa ser rica em minha vida. Então o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, irmãos, que a paz, ela na verdade aponta para nós que algo está errado. Mas é a palavra que vai instruir você. É a palavra que vai trazer para você clareza para onde você vai, o que você vai fazer, quais são as direções, quais são as estratégias, qual é o próximo passo. Então você está procurando por quê? Se você, sabe, tem a palavra habitando dentro de você ricamente, o Senhor vai instruir você. Amém, irmãos? Então muitos querem viver guiados por sentimentos.
Sabe, mas eles esquecem de se encher das Escrituras. Irmãos, nós somos pentecostais. Amém, irmãos? Então, nós gostamos, né, da questão da emoção, gostamos de sentir, gostamos, na verdade, de ver testemunho de pessoas que sentiram algo, sem nenhum problema. Mas também somos reformados. E quando fala de reformado, fala do povo que, sabe, tem substância na palavra. A Bíblia não é, na verdade, um livro que nós lemos com o pastor no domingo. Não, nós meditamos de dia e de noite. Sabe, o segredo para você ser bem sucedido, diz o Senhor a Josué, é medita nas Escrituras de dia e de noite. Lá, né, no texto diz, na lei do Senhor. Hoje, irmãos, nós não meditamos na lei, nós meditamos nas Escrituras. Porque nós olhamos tudo com a lente da graça. Amém, irmãos? Mas a verdade em si é que nós não podemos, sabe, andar por sensações. Eu estou sentindo isso. Irmão, o que você está sentindo está de acordo com a palavra? O que você está sentindo, né, é na voz do Senhor? Um irmão chegou para mim certa vez, e ele foi lá em casa, uma segunda-feira, dia da folga do pastor, lá em Curitiba tinha folga. E aí, o que acontece? Na folga do pastor, ele me ligou, pastor, preciso conversar com o senhor, não sei o quê, nananã. E aí, mas como era alguém muito próximo, amigo, não era só uma ovelha, era muito próximo, eu falei, irmão, vem então. Aí a Diana estava fazendo umas coisas lá na cozinha, na frente da minha casa tinha uma churrasqueira, abri na vareira da churrasqueira, puxei uma cadeira, sentamos, e ele começou a falar que o casamento dele não estava nada bem, o casamento dele não sei o quê, nananã, ele estava sentindo que Deus tinha algo melhor para ele, né, que Deus tinha um novo para ele, já entendeu onde que eu quero chegar, né? E aí ele falou, pastor, né, então assim, porque né, são 15 anos, né, de agora chegamos em 15 anos, descobri que não amo mais a fulana, e eu ouvindo aquela, querendo já apertar o pescoço dele para até fazer cleque, né? Porque ele não era um crente novinho, já era um crente antigo já, ele é filho de crente, para você ter uma ideia. E aí ele falou bem assim, pastor, o senhor acha que Deus, e sabendo qual é a nossa posição como videira, né? O senhor acha, na verdade, que eu posso me separar da minha esposa, divorciar da minha esposa? Não tem amparo bíblico para isso? Porque eu estou sentindo algo, mas eu vim buscar aqui do Senhor uma resposta da palavra. Aí eu tinha ouvido um sermão do John Piper, né, um pastor batista americano, e ele fala uma frase fantástica que eu quero que um dia você use quando você for aconselhar um desmiolado que nem esse. John Piper disse, e eu disse para ele, falei, fulano, no dia que Cristo se divorciar da igreja, você terá amparo bíblico para se separar da sua esposa. Mas enquanto ele não divorciar da esposa, você tem que ir até o fim nessa aliança. Yeah. Então, eu quero dizer algo para você, presta atenção. Cristo não vai divorciar, irmão. Nós vamos casar com Ele lá no final. Então, presta atenção. Nós não podemos andar pela sensação. Você pode estar sentindo, irmão, o que você está sentindo aí, às vezes, sabe, é carne. Às vezes é o diabo. Às vezes é fogo nas ventas, como diz minha avó, né? Então, a direção de Deus, ela sempre estará escrita. Deus não vai te dar, na verdade, uma direção e contrariar a palavra. A palavra e o sentimento têm que estar alinhados. Amém, irmãos? Se você quer ouvir a voz de Deus, comece a ouvir aquilo que Deus já falou nas Escrituras. Amém? Terceiro, procure conselho sábio. Olha o que o Paulo diz. Ele diz lá, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, procure conselho sábio. Depois que o apóstolo Paulo ele fala sobre a palavra, ele dá, na verdade, essa direção. Deus, irmãos, nos guia através de conselheiros espirituais, de pessoas que nos discipulam, de pessoas que são maduras em Deus, para que a gente possa ter direção no momento que a gente não está encontrando direção. Já vi crente falar que Paulo estava sendo arrogante quando ele escreve na carta, né?
aos Coríntios, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, já vi pregador falando que Paulo estava se achando demais, e por isso que era o espinho na carne que ele tinha. Não, irmãos, todos os comentaristas, homens de Deus, que vão falar do que aquele texto significa, eles dizem o seguinte: igreja de Corinto, vocês andam numa superficialidade, numa vida tão rasa, que vocês não conseguem enxergar Cristo. Se vocês não conseguem enxergar Cristo, olha para a minha vida, porque eu sou uma seta apontando para Ele. Sede meus imitadores, como eu, como seta, me espelho em Cristo. Amém, irmãos? Então, às vezes, você não está enxergando Deus na circunstância. Às vezes você não está bem. Às vezes aquela circunstância mexeu com você. Então busque pessoas maduras. Presta atenção. Você não busca conselho em quem não tem na verdade de relacionamento com Deus, com quem não tem fruto, com quem não tem realidade. Amém, irmãos? Amém? Pastor, mas isso é básico. Qualquer, na verdade, bobo e vai imaginar isso. Não. Já tive ovelha que o cara, na verdade, está passando problema no casamento e ele vai buscar, sabe, no amigo do chão da fábrica, né, conselho com ele lá. E aí o cara falou: cara, né, não está legal, separa. O cara não é crente, o cara não tem visão espiritual do que é o casamento, o cara não tem profundidade, o cara não tem realidade. Então, cuidado, irmãos. Conselho, se fosse coisa boa, as pessoas vendiam. Não davam. Concorda comigo? Então, mas somos guiados. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros, a nação está segura. Então, Paulo diz para nós buscarmos mutuamente nos aconselhar. Então, quantas vezes nós estamos cegos em uma área da nossa vida e às vezes precisamos de um conselho cheio do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Irmãos, a direção de Deus, ela não é um ato solitário, ela também é um ato comunitário. Então, a direção que Deus tem, nem sempre Deus vai falar de forma individual, às vezes Ele vai usar a comunidade. Amém, irmãos? Então, precisamos ouvir a voz de Deus, às vezes, através de pessoas que nós vamos escolher para nos aconselhar naquela área, mas que sejam pessoas cheias do Espírito, com profundidade, com realidade, em nome de Jesus. Amém? Por outro lado, Paulo também diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, Paulo falando, ele continua dizendo: com gratidão, louve a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Efésios capítulo 5, verso 18, quiser projetar, pode projetar, não vou ler, mas diz assim, que nós, irmãos, somos cheios do Espírito Santo, não nos embriagando com vinho, mas ele diz lá, projetou? 5:18. Ele diz lá, na verdade, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. No verso 19, projeta para mim, está a chave. Ele fala que a forma de você ser cheio do Espírito Santo é você, sabe, falar salmos, cantar hinos, ter cânticos espirituais e render ações de graça. Então, aqui está a chave. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não apenas está tomando decisões, sabe, você vai, sabe, se encher da vida de Deus e vai ser conduzido por Deus. Então, às vezes nós estamos preocupados em tomar decisão, mas, irmãos, quando somos cheios do Espírito Santo, irmãos, as decisões são automáticas, porque Deus vai conduzindo você naquele rio. Eu lembro de uma fase difícil da minha vida, a igreja era pequena, nós estávamos lá com 70 irmãos, e financeiramente a igreja me dava um salário, mas o salário era muito apertado. Se acontecesse qualquer coisinha, estourava o orçamento. E tempo difícil, complicado. E aí, né, Samuel nasceu, e aí gastava, não sei quando gastava de fralda, mas uma pancada na vara com fralda. Aí tinha o leite Inã, que a pastora Diana não conseguiu amamentar por muito tempo, na verdade, o Samuel. E naquela luta, naquela dificuldade, eu pensei comigo, falei, cara, eu preciso arranjar um emprego. Preciso fazer alguma coisa para ter uma renda extra, para me livrar na vez de sufoco. Daqui a pouco a igreja assume, né, me assume, melhora o meu salário, com a coisa toda, e aí eu largo esse negócio, mas eu vou fazer. Aí pensei em algumas possibilidades. Meu cunhado
que foi quem, na verdade, deu o meu carro. Ele, na época, ele tinha uma empresa de plano de saúde. Falei, eu vou falar com o André, para o André me deixar vender os planos de saúde, e aí eu vou tirando, né, aí os 50, 60 reais, 100 reais, nas comissões, né. E falei, cara, vou fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo que eu pensava isso, mas dentro do meu espírito havia uma restrição. Uma restrição. Falei, cara, será que faço? Será que não faço? Será que vou? Mas aí se eu for, aí eu vou deixar de cuidar dos irmãos, e aí vou estar ocupado com coisas lá fora, vou ficar dividido, e aí, né, não vou ter tempo para planejar, para orar, não vai ser a mesma coisa. Fiquei naquela, aí, irmãos, numa tarde, no início de tarde, né, após o almoço, pensando o que ia fazer, eu falei, cara, quer saber, eu vou para o prédio. Na época, né, eu tinha um Chevetinho 76, o Romário, né, um Chevetinho branco, tubarãozinho, sabe aquele carinha de tubarão? E aí, por que é Romário? Né, porque ele bebia e fumava que nem um louco, né, o motor fumando, né, era um litro de gasolina, e na época 20 conto de, né, 1 litro de óleo e 20 conto de gasolina. E aí, irmãos, o bichinho era terrível, devorador na minha vida. E aí o que acontece? Aí fui para o prédio, cheguei lá, fiquei a tarde inteira orando, né? Vai para lá, vai para cá, e clama, e pede sabedoria, lê a Bíblia, a coisa toda, e volta a chorar na presença de Deus, qualquer direção, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção. Aí tinha janelas, aí de repente vinha, né, chegando o crepúsculo, né, começou a entardecer, para anoitecer, Deus não falou nada. Aí vou embora, porque eu tinha nova reunião mais tarde, né, e aí volto para casa. E aí eu angustiado, querendo resolver a situação. No outro dia, depois do almoço, vou para o prédio. Chega no meio da tarde, Deus fala comigo. Sabe, abro a Bíblia, estou lendo a Bíblia, e aí Deus traz no meu coração, né, o texto de Ageu, capítulo 2, verso 8, né, mas antes, vai no verso 6, começa a dizer assim, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, entre um pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas essas nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, quando eu li esse texto, veio ao meu coração, Deus vai abalar, algo vai acontecer, não é para mim trabalhar. Mas enquanto eu adorava, né, eu comecei a cantar, na verdade, ao Senhor ali, o Senhor falou ao meu coração, eu vou garantir a sua vida, minha é a prata, meu é o ouro. Passado, na verdade, ali, menos de 3 meses, nós emancipamos. Nessa época eu liguei para o pastor Christian veio a Curitiba, vim para a conferência em Goiânia, rapidamente, e aí 6 meses depois, nós saímos de 70 pessoas, 50 pessoas frequentando os cultos, para 212 pessoas. Batizamos 65 pessoas em 100 dias de um projeto evangelístico que nós fizemos. Foi um crescimento extraordinário. E o que aconteceu? A igreja cresceu, e a igreja pôde mim? Não, o pastor precisa ganhar um salário melhor. Eu falei, glória a Deus. Né? E aí, irmãos, nunca mais passei dificuldade desde então. Então, eu quero dizer algo para você. Às vezes está angustiado, filho. Às vezes está querendo resolver na força do seu braço. Mas o Senhor está dizendo, ouça a minha voz. Porque na hora que Ele falar com você, meu irmão, tenho certeza que Ele não apenas vai te ajudar a tomar a decisão, mas Ele vai conduzir a você. Mais tarde, o Senhor, na verdade, trouxe ao meu coração, aquele texto está lá em Ezequiel 47, onde fala, na verdade, sobre a água nos artelhos, a água nos joelhos, a água nos lombos e águas profundas. Sabe, quando você está com a água nos artelhos, você vive um nível de intimidade com o Senhor, você faz o que você quer. Já viu na praia? Corre na praia, né, com a água rasa ali, com as ondas desmanchando ali, chegando aquela marola ali. Você corre. Mas quando a água já está no joelho, você não tem a mesma facilidade. Mas quando você chega em águas profundas, irmãos, aí a maré te leva.
A vontade de Deus é Ele te conduzir. Permita-se ser conduzido, então mergulhe na intimidade com o Senhor. Encha-se do Espírito. Encha-se dele, filho. Então, sabe, é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje, irmão. Você não vai viver perdido. Você não vai viver confuso. Você não vai viver guiado pelo acaso. Você terá a paz de Cristo arbitrando em cada uma das suas decisões. Você terá a palavra de Deus iluminando os seus caminhos. Você verá e terá conselheiros espirituais, sabe, guardando a sua vida e direcionando o seu propósito. E acima de tudo, querido, você terá o Espírito Santo como um rio que te leva para lugares que você não teria condições de chegar se não fosse com Ele. Deus não quer que você chegue sozinho, Deus quer que você chegue com Ele. Então é por meio dEle que você chegará em nome de Jesus. Então no Antigo Testamento, o sacerdote, ele precisava consultar as pedras escondidas no peito. Hoje, nós temos apenas que consultar o Espírito Santo dentro de nós. Você não precisa, sabe, buscar direção. Você precisa apenas receber a direção, porque ela já está dentro de você. Se encha do Espírito, se encha da palavra, busque conselho, sabe? E eu garanto para você que a luz de Deus virá para cada um dos momentos que você vai viver em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Por último, lá em Romanos capítulo 14, verso 17 a 18, diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, a maneira como nós servimos ao Senhor é com justiça, paz e alegria. Essa é a forma como nós somos aprovados, sabe? E servir a Deus debaixo da justiça aqui, e eu diria para você, a justiça é a base de tudo. É a base para você ter uma vida bem sucedida. A justiça aqui não é aquela que procede dos mandamentos, não é aquela que procede, né, dos tribunais. A justiça aqui é a justiça de Deus, a justiça que está em Cristo, que declara que eu e você somos inocentes. Sabe, a forma como você recebe direção e a forma como você vai ouvir a voz de Deus é você não ter condenação. É você saber que você foi inocentado. É saber que você foi aprovado. É saber que você foi abençoado pelaquilo que Cristo fez por você. Amém, irmãos? Então, quando você tem essa convicção que, sabe, você não deve mais nada, você não deve nada para Deus, querido, a verdade é que eu e você agora oramos com fé, que Deus vai responder a nossa oração, porque todos nós cremos que Deus tem poder para fazer, amém, irmãos? Mas a condenação impede que Ele quer fazer na sua vida. Então sai debaixo da culpa, sai debaixo da condenação, sirva a Deus com a convicção, você foi feito justiça de Deus. Sabe, no dia ou no momento que você menos sentir que você merece, é nessa hora que você precisa dizer: eu sou justiça de Deus. Senhor, não são nas minhas obras, não é, na verdade, naquilo que eu faço, deixo de fazer, mas é pela obra do Teu Filho. Então, Senhor, baseado na obra do Teu Filho, eu peço, eu recebo, e eu creio que o Senhor já me deu. É assim que você anda com Cristo. Saia da condenação, ande lembrando. Você foi perdoado, e hoje, por causa deste amor que te perdoou e te abençoou, você é altamente favorecido. Sabe, quando você anda com essa convicção da justiça, irmãos, você vai ter paz. Sabe, a paz, antes de tudo, é a paz para com Deus. Uma vez justificados, como está lá em Romanos 5, diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz para com Deus. Sem paz você não consegue ouvir a voz de Deus também. Mas lembra, primeiro você crê na justiça para ter a paz. Tendo justiça e paz, irmãos, você vai ouvir a voz de Deus. Mas sem paz, você não consegue pensar. Sem paz, você não consegue ser usado. Você não consegue fluir nos dons.
Sem paz, você não consegue, sabe, reagir. Sem paz, você fica tímido. Creia na justiça e receba a paz. E uma vez que você tem a paz, tenha certeza que agora o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Então a obra de Deus, irmãos, não é feito, sabe, na força do seu braço. A obra de Deus é feita na convicção que você foi feito justiça e que você anda agora na paz com Deus. Você aceita. Então, mediante a fé, tenhamos a certeza, nós temos paz para com Deus. Você tem paz e tem essa convicção de paz com Deus, você pede sem medo. Você pede sem achar que Deus pode não te aceitar. E por último, com alegria. A alegria, querido, a alegria é, na verdade, o sentimento de aprovação. A palavra, sabe, no grego é o euresto, é ter prazer. Precisamos ter prazer na obra de Deus. Não faça nada mesmo, sabe, por peso. Se está pesado, se liderar uma célula está pesado, filho, não faça. Mas, vem para a justiça, encontra a paz, e você vai ter a alegria de ser usado. Amém, irmãos? Então, falo para você, faça com alegria, porque a alegria é aquilo que aprova você, sabe? E aprovar aqui, no texto que Paulo está falando para nós, que ele fala que somos aprovados por Deus e pelos homens. Aprovado aqui, não quer dizer que Deus não ama você. Quanto à sua salvação como filho, Deus ama você de forma profunda, amém? Você é altamente abençoado, profundamente favorecido. Deus ama você, amém, irmãos? Como filho, Deus ama, mas quando você vai fazer o serviço, e aí falamos de ministério, aí tem a aprovação de Deus, para que ele possa ter prazer nisso. Então, Samuel é meu filho, e às vezes ele, o Samuel tem uma mania, eu contando os pecados do meu filho aqui, ele tem uma mania de querer comer 11 horas, 10 horas da noite, e aí 10 horas da noite, a mãe já limpou as panelas, já lavou a louça, não sei o que, mas 7 horas, quando foi servido o negócio, ele não comeu. E aí a mãe dele não tem prazer nele, porque ele vai lá e suja o fogão, porque ele frita um negócio, ele não sei o que, ele suja um copo, depois ele lava, mas a mãe sempre acha que não lavou do jeitinho que tem que lavar. Ela perde o prazer. Mas em algum momento, Samuel deixou de ser meu filho, ser filho da Diana? Não, mas não tem prazer no serviço que ele faz. Então, prazer ele vai dar para a mãe dele no dia que ele comer 7 horas, 8 horas da noite. E ela vai lá, limpa e deixa do jeitinho que ela gosta. E aí tem prazer. Então, se queremos trabalhar na obra de Deus, servir a Deus, que sejamos aprovados. Vamos fazer a coisa certa, do jeito certo. Porque Deus não quer você gemendo na obra. Porque tem muita gente que fala assim, Deus quer fazer a sua vontade. Na cabeça da pessoa, vontade é sofrimento. Fulano está vivendo pela fé. Misericórdia, pastor. Misericórdia. Parece que a vontade de Deus é uma coisa ruim. Não, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela vira, na verdade, esse sentimento de gemimento, não existe essa palavra, tá? Mas, sabe, esse gemer, porque simplesmente as pessoas fazem com a base errada. Elas esquecem quanto, na verdade, foram amadas e abençoadas, que são justiça, esquecem que não devem nada para Deus, e agora, se vão fazer algo, faça na base do amor. E quando você faz na base do amor, filho, a recompensa vem. Eu duvido que você consiga fazer nessas duas bases, não haja frutificação, crescimento, avanço. Porque enquanto você faz com prazer, irmãos, as pessoas que estão à sua volta são tocadas pela vida que habita dentro de você. Mas quando você faz gemendo, as pessoas também percebem, sabia disso? As pessoas também percebem. Então, às vezes você é líder de célula, às vezes você é pastor, às vezes você, na verdade, tem uma posição de influência em algum lugar, e as pessoas não querem andar com você, as pessoas não gostam de estar com você, as pessoas fogem de você, você faz gemendo.
Mas faça, não vai com a boca cheia d'água. Faça com prazer. Você vai atrair gente. Amém, irmãos? Então, ouça a voz do Espírito. Ande pela voz do Espírito. Seja conduzido no Espírito Santo. Sendo conduzido, haverá frutificação, crescimento e bênção para você. Que você seja bem sucedido, porque você vai ouvir a voz de Deus. Que Deus confirme todo o seu trabalho, todo o seu empenho, tudo que você tem feito nele. Ele confirme, frutifique e abençoe em nome de Jesus. Mas ouça o Senhor, seja cheio da palavra, do Espírito e da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos neste momento, põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você neste momento, e assim que nós orarmos, nós vamos cantar uma canção. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, clamando pela vida, pela graça do Senhor, ó Deus, se tornando, Senhor, ó Deus, algo, Senhor, real e profundo em nós. Oramos para que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, Senhor, mas nós também, Senhor, tenhamos a consciência de parar para ouvir a Sua voz. Que o silêncio do Senhor, ó Deus, que o tempo, Senhor, ó Deus, de pararmos, ó Deus, todas as coisas, dizer que o Senhor é o centro, que o Senhor é o primeiro, Senhor, seja uma realidade em nossas vidas. Pai, livra-nos da maldição do Senhor ser apenas um compromisso na nossa agenda, Senhor. Que o Senhor seja o centro do nosso ser. Que o Senhor transforme as realidades do nosso coração e o Senhor possa falar ao nosso coração, nos trazendo, ó Pai, força. Trazendo sobre nós, ó Deus, luz. Trazendo sobre nós, ó Deus, intimidade com o Senhor. E que a cada dia o Teu Filho, Senhor, se expresse ainda mais através do nosso caráter, através do nosso falar, através do nosso agir. Espírito Santo de Deus, trata, Senhor, conserta, Senhor, relacionamentos nesta noite. Que haja sintonia fina com a ação do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, chama, Senhor, inquieta, Senhor, ó Deus, agita as águas, ó Deus, na vida dos meus irmãos, a fim que sejamos nós, ó Deus, aqueles que nadam em águas profundas e que são conduzidos, ó Deus, pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão, Senhor, frios, aqueles que estão mornos espiritualmente, Pai, em nome de Jesus, traz eles, ó Deus, para perto. Que experiências, ó Deus, nessa semana sejam trazidas sobre a vida deles. E eles possam, Senhor, encontrar a Sua face. Eles possam, Senhor, desfrutar, ó Deus, de uma intimidade que não apenas trará transformação à vida deles, mas a todos que estão à sua volta. Pai, eu clamo, Senhor, neste momento, Senhor, para que possamos ter experiências extraordinárias e abençoadoras com o Senhor. Dá-nos alegria, Senhor, de viver a vida cristã. Que possamos andar sem culpa e sem condenação, lembrando sempre daquilo que o Teu Filho fez por nós. Que o sangue possa, Senhor, estar sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Livra-nos do mal e abençoa-nos, ó Deus, para este tempo, a fim que possamos todos nós cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor?